Eu tô falando pra conectar ou pra impressionar? Você já percebeu que às vezes a pessoa que mais sabe de algum assunto é a que menos consegue se fazer entender, de conseguir passar isso pra frente e explicar as paradas? E já rolou isso comigo, e já rolou isso com alguns amigos meus. E eu vou contar a história de dois deles hoje, tá? Desce o dedo no like, que agora tá começando o nosso papo de teras. A gente troca ideia aqui sobre umas paradas que rolam na minha cabeça e algo que eu vejo na faculdade, alguma coisa assim. Bom, tem um amigo meu chamado Arthur. Arthur é muito gente boa, velho, e muito inteligente também. Arthur era o tipo de cara assim que todo mundo admirava, todo mundo via na sala de aula e falava: caramba, Arthur é gênio, pô. Sabia todos os teóricos, sabia todas as teorias, sabia as datas, contexto histórico, sabia tudo, pô. Basicamente o cara era crânio, assim, gênio mesmo, no que dizia respeito a conteúdo e sala de aula e tudo mais. Quando tinha seminário, botava no bolso, então conseguia explicar de uma forma muito elaborada, eloquente, né, elegante, técnico, cheio de referência. Todo mundo na sala de aula entendia ele perfeitamente, né? O cara era brabo. E aí o que aconteceu? Teve uma vez que o Arthurzinho foi chamado para palestrar para uma galera do segundo ano de um ensino médio. E aí, pô, na época ele falou comigo: pô, eu acho que eu consigo, acho que eu dou conta e tal. E foi tranquilo, tipo, pô, se eu consigo explicar o conteúdo na sala de aula e tal, eu consigo também levar isso pra galera na escola tranquilamente, né? E aí, pô, tava animado, assim, empolgado, preparou o texto e tudo mais. E aí no dia foi pra escola, entrou na sala, ligou o projetor, notebook, se arrumou e tal, o pessoal foi chegando e começou. Pô, de acordo com Foucault, relações de poder e idade. Igual ele fazia na sala de aula, tá ligado? Era o que ele fazia normalmente, normal. E aí, enquanto ele falava, ele começou a perceber que a galera tava dispersa, sabe? Mexendo no celular, conversando, jogando, sabe? Tinha uns até bocejando, velho. E aí, pô, depois que acabou assim, e ele continuou, velho, sabe? Mesmo tom, mesma pegada, não mudou muita coisa, só continuou e Foucault e poder e foi. E aí, depois quando eu perguntei pra ele como é que tinha sido e tudo mais, ele falou: velho, a galera não engajou muito não, a galera não, é meio descomprometida assim, não gosta muito de aprender não. Foi a avaliação final dele no final das contas, né? De que a galera não tinha engajado e que a galera não queria no final das contas aprender, né? Mas na verdade, quem não aprendeu ali foi ele. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E eu falei que eu ia comentar sobre dois amigos meus, né? O outro amigo meu é o Lucas. O Lucas também era muito bom, sabia muita coisa. Não tanto quanto o Arthur, sabe? Sabia mais ou menos ali os contextos históricos, sabia mais ou menos ali qual era a teoria, sabe? E conseguia conversar sobre isso, gostava muito de trocar ideias sobre o assunto e tudo mais, mas não ficava muito focado em data, em autor, nem nada não. E aí, em outro momento, né, também foi convidado para palestrar numa escola, acho que não foi na mesma escola, se eu não me engano, cara, com a galera do segundo ano também. O Lucas chegou, quando ele me falou, né, quando rolou, chegou, não falou nada, observou a galera chegando, a galera, né, sentando na cadeira e tudo mais. Alguns
aqui já na primeira cadeira, empolgado, querendo saber, outros lá no fundo, meio assim, meio lá, né, mexendo no celular também, conversando. Uns até tava rindo, cochichando, rindo do cara e tal. Ok. E aí Lucas começou. Galera, pra vocês, a psicologia serve pra quê? E ficou. Teve uma galera que riu, teve uma galera que tentou arriscar, falar alguma parada e tal. E foi indo, velho. Foi tentando construir a resposta com a galera, e aí ele dava um exemplo, a galera dava outro exemplo, e ele pegava, isso aí é isso daqui, ó. E foi construindo a ideia junto com a galera, entendeu? Com situação cotidiana, com as paradas que os próprios alunos falavam pra ele e tudo mais, assim. No final tava todo mundo atento, assim, prestando atenção no que ele tava falando. Tinha uma galera que tava, tipo, rindo, assim, mas diferente da primeira vez, não rindo de deboche, mas rindo realmente entendendo, gargalhando, porque foi uma situação bem legal, assim. E a palestra acabou, pô, aplausos, a galera, tipo, gostou pra caramba, queria que ele fosse lá mais uma vez, né? Ele tinha se feito entender. A galera entendeu o que ele queria passar lá. E aí, qual é a principal diferença que você vê entre Arthur e Lucas? É que Arthur deixa o dedo no like e manda pra galera. Por favor, faça isso também, por favor. Mas a grande diferença entre os dois é muito explicado por Moscovici e Kurt Lewin. Olha só, psicologia social, né, velho? Que loucura, a psicologia tá em tudo, né? Moscovici, ele fala sobre um universo reificado e um universo consensual. Para ele, existem dois modos de pensamento social. O primeiro é o reificado, que é o da ciência, que é o da teoria, que é da parada de mais preto no branco, que é o que o Arthur já gostava mais, sabe? Era aquele que ele explicava os teóricos bonitinho, uma parada que mais para a área acadêmica funciona muito bem, muito bem. É o mundo reificado, são as teorias, aquela forma rebuscada de você falar. Esse é o mundo reificado para Moscovici, tá bom? É de quem estuda tipo muito no assunto assim e fala com linguagem diferente e tal. Mundo reificado, beleza? E aí tem um mundo consensual, que é o mundo nosso, pô. Quando a gente fala com as nossas próprias palavras, com a forma como a gente enxerga o mundo, sabe? Base do dia a dia, senso comum, que também é conhecimento. A gente sabe muita coisa, só que de uma forma de senso comum. E aí Arthur fez isso, de falar da mesma forma do universo reificado para o senso comum. E aí não deu certo, né? Já Lucas, ele traduziu. Então ele pegou uma parada que ele sabia aqui do universo reificado e modificou para a galera entender ali e tal, compreender o que ele estava falando e tal. E ele criou uma ponte entre os dois mundos. O conhecimento aqui da teoria do mundo reificado, para Moscovici, para o mundo consensual, tipo as paradas do dia a dia, sabe? E é aí que a verdadeira comunicação acontece. Agora falando sobre Kurt Lewin, da pesquisação, e não confunda com pesquisação, mas pesquisa-ação, ele falava que a teoria ela não ocorre sem a prática. Então o cara lá que está falando, ele tem que estar inserido ali na prática, ele tem que estar ali conhecendo as paradas e não distantezão assim, um palanque talvez, um salto alto, né? Tem que estar ali no meio, tem que estar conhecendo, tem que estar fazendo junto com a palestra talvez, ou a teoria talvez, entende? E aí a teoria precisa nascer de onde? Do contato com a realidade. Foi o que o Lucas fez, pô. O Lucas chegou lá e perguntou pra galera o que eles achavam do assunto que ele ia falar, né? E aí ele recebeu algumas informações. A partir daquilo ali,
que ele começou a inserir as paradas que ele preparou, entendeu? Então, ele entrou disposto a escutar a galera. Ele falava com os estudantes. E aí que tá a grande diferença da psicologia, que é o diálogo. É eu falar, você ouvir, você me falar e eu ouvir, entendeu? É um diálogo. E aí agora a reflexão que eu tenho pra você é o seguinte: às vezes o problema não tá na galera que tá ouvindo, entendeu? Como o Arthur ficou meio bolado assim, né? Não tá na galera que tá ouvindo. Às vezes tá na forma de comunicar. A psicologia não é feita para ser difícil. É para ser compreendida. É para transformar a vida das pessoas, né? Então assim, na próxima vez que você for explicar algo, reflita. Será que eu tô explicando da melhor forma possível para esse público? Eu tô falando para conectar ou para impressionar? Reflita aí. Aí você aproveita e se inscreve no canal, manda esse vídeo para quem você acha que deve ouvir esse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, comenta o que você acha. Já passou por isso? Tá mais pro time Lucas ou pro time Arthur? Tu passou por isso já? Conhece algum brother seu que já passou por uma situação semelhante? Comenta aí pra gente conversar, trocar ideia, tá bom? Curta, mande pra galera e se inscreva no canal, velho. Tamo junto e é isso. Olha o nosso papo com Peras aí, pô, tá vendo? Legal, um encontro aqui semanal pra gente trocar umas ideias, beleza? Tamo junto, galera.